Como vocês sabem, a Bíblia protestante é composta de 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Não são livros iguais entre si, por isso não devem ser lidos da mesma forma. E isso é algo que nós devemos pensar. Quais são os tipos literários que há na Bíblia e qual a melhor forma de lê-los para melhor compreendê-los? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Robson Rocha e estamos no Conversas no Caminho. Bom, como vocês viram, estamos aqui para conversar sobre os gêneros literários da Bíblia. Quais os tipos de literatura que estão compostos na Palavra de Deus. Porque se lermos de uma forma desatenta, um texto direto, sem prestar muita atenção, parece que é a mesma coisa, mas não é. Gêneros literários distintos têm que ser lidos e compreendidos de forma distinta. Um exemplo bem prático. Nós não podemos ler um livro de poesia da mesma forma que nós lemos um livro de aventura. Não podemos ler um livro de aventura da mesma forma que nós lemos uma biografia. Não podemos ler uma biografia da mesma forma que lemos um livro acadêmico. Livros com propostas distintas são escritos de formas distintas e por isso têm que ser compreendidos de acordo com a proposta de cada um. E a Bíblia é repleta de gêneros literários. Robson, você podia dar algum exemplo? Sim. De um modo geral, a Bíblia é composta de inúmeras narrativas. Mas, mesmo nas narrativas, há diferenças entre elas. Por exemplo, se pegarmos o livro de Gênesis, os 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis são um gênero literário à parte, que são chamados de História das Origens. São histórias que contam como o universo se originou, como a vida humana foi constituída por Deus e como o pecado degenerou esta vida humana. Elas contam a origem do mundo como conhecemos. A Bíblia não é o único livro que faz isso. O livro de Gênesis não é o único livro que faz esse tipo de relato. Livros de outras civilizações também têm suas histórias de origem, seus mitos de origem. Por exemplo, nós temos o mito babilônico da criação chamado Enuma Elish, que faz a mesma coisa que o livro dos 3 primeiros capítulos de Gênesis fazem. Explicam na visão babilônica como o universo veio a surgir, como o mundo veio a surgir e o homem veio a surgir por ação dos inúmeros deuses babilônicos. Assim há também os mitos sumérios, os mitos greco-romanos, egípcios. Diversos povos e civilizações têm suas próprias histórias de como o mundo veio a surgir. Então, os 3 primeiros capítulos de Gênesis, com a sua literatura, a sua forma de escrita, ela conta a história das origens do cosmos, da humanidade e do pecado, que degenerou esta humanidade. Depois disso, no próprio livro de Gênesis, nós vemos outro tipo de literatura surgindo logo a seguir, que são as histórias heróicas. Como assim histórias heróicas? São histórias que contam as jornadas de pessoas aparentemente comuns, que de uma origem humilde, muitas vezes, têm que sobrepujar grandes dificuldades até o seu desfecho final. Por exemplo, a história de Noé, uma pessoa simples, uma pessoa humilde que foi vocacionada por Deus para salvar a humanidade na forma da sua família por meio da construção de uma arca para protegê-los durante um dilúvio de proporções cataclísmicas. É uma jornada de herói. Desde a sua origem até seu chamamento, o seu desenvolvimento, o clímax com o dilúvio até o final, que nesse caso é um final feliz. Se nós pegarmos a história de Abraão, também é uma história de herói com sua jornada. Abraão era uma pessoa comum no meio da sua família, foi chamado por Deus para empreender uma jornada até Canaã, passou por diversas adversidades, sua esposa foi tomada pelo faraó, teve conflitos, seu sobrinho Ló teve conflitos,
e ele teve que entrar em resgate, houve a destruição de Sodoma e Gomorra, diversos acontecimentos passaram pela vida de Abraão, houve o teste de fé pelo sacrifício de Isaac, e até que essa história se conclui. São histórias de heróis. Um herói clássico é Davi. Davi, uma pessoa humilde, que foi vocacionada por um sumo sacerdote, no caso ele foi vocacionado por um profeta, que foi Samuel, a ser o futuro rei de Israel, sendo que já havia um rei de Israel vigente. E ele tem um embate com Golias, se torna o guerreiro preferido do rei, mais tarde o rei se volta contra Davi, a história tem altos e baixos até que se torna rei, continua tendo altos e baixos até que por fim chega um período de paz em sua vida. São histórias que narram jornadas pessoais, jornadas que envolvem lutas, que envolvem crescimento, amadurecimento e, no caso da Bíblia, envolvem um relacionamento com Deus. Nós vemos essas histórias em outras literaturas também. Por exemplo, nós temos a história de Ulisses, narrada por Homero, que é uma história de jornada do herói. E a história de Ulisses é narrada no livro A Odisseia, que conta o retorno de Ulisses da guerra de Troia para a Grécia para reencontrar sua esposa e seu filho. Davi tem uma história parecida, por exemplo, com o Rei Arthur, um clássico da história inglesa. Um garoto que foi criado em segredo, que não sabia que era de origem real, até que chega o mago Merlin e o treina para ser rei. Ele tira a espada da pedra e passa por diversas aventuras para constituir e unificar o reino da Inglaterra no seu castelo de Camelot com seus cavaleiros, a corte do rei Arthur, em torno da Távola Redonda. São histórias de heróis. A Bíblia tem, então, essas histórias e diversas outras. Mas no gênero das histórias heróicas nós temos Noé, temos Abraão, temos Davi. Jacó, de certa forma, é uma história de um herói, sem grandes aventuras como lutas ou coisas do gênero, mas tem toda uma narrativa do seu crescimento como pessoa. Temos as histórias de José, temos a história de José, por exemplo, é um típico muito interessante de herói, porque por sonhos já estava predestinado a ser uma grande pessoa, mas devido a conflitos familiares foi vendido como escravo, daí vai para a prisão, e da prisão ele é resgatado para se tornar vice-rei do Egito, o primeiro-ministro do Egito, e por meio disso salvar a sua família da fome em Canaã. Então nós temos uma jornada do herói também, que passa por diversas etapas. Temos também histórias de heroínas, como Esther e Ruth, cada uma a seu modo, suplantando diversas dificuldades e adversidades até encontrar um final feliz. E por fim, nós temos o maior dos heróis, que é Jesus Cristo. Seu nascimento predito, ele nasce, enfrenta diversos perigos já no seu nascimento, tendo que fugir para o Egito por causa do rei Herodes, retorna, começa o seu ministério, junta seu grupo, prega sua mensagem de transformação, de salvação, de arrependimento, proclama que ele é o Messias que havia de vir, embora não de uma forma clara e específica, as pessoas tinham que perceber pela sua mensagem, pela sua história, quem ele era, e é morto, ressuscita e ascende aos céus prometendo que vai retornar. Jesus Cristo é o maior herói da Bíblia. Por herói, não entenda algo parecido com a literatura moderna, muito menos super-heróis com superpoderes que resolvem tudo com violência, mas pessoas que se sacrificam pelas outras, pessoas que têm uma missão que levam a não colocar a sua vida por preciosa e ir além, pessoas que têm uma jornada de amadurecimento, pessoas que são protagonistas de uma história que pode ter ou não uma redenção no final. Então é o herói da trama. A Bíblia é um livro de diversas narrativas e por isso ela possui diversos heróis com os quais nós podemos nos identificar.
em cada uma das suas vitórias e fracassos, em cada um dos seus dilemas, em cada um dos seus traumas, em cada uma das suas dificuldades, mas também das suas superações. E a Bíblia, ela é rica nas histórias heróicas. Nós temos também um tipo muito interessante de literatura dentro da Bíblia, que é a epopeia, que é uma palavra que é muito pouco usada hoje em dia, mas que narra a trajetória de um povo, de uma nação. E uma clássica história de epopeia que nós temos é que está narrada no livro de Êxodo, que conta a escravidão do povo hebreu no Egito, Deus vocacionando Moisés, chamando Moisés para ser o guia deste povo na sua libertação que Deus faria, e a caminhada, a dura caminhada desse povo pelo deserto até chegar à terra prometida. Essa é uma história clássica de epopeia. Podemos considerar também, por exemplo, a história da Guerra de Troia, contida na Ilíada de Homero, como uma história de epopeia clássica do mundo antigo, que conta a terrível batalha entre gregos e troianos por volta de 1200 anos antes de Cristo, ou uma coisa assim. Bom, a epopeia, ela tem esta narração, essa contação de histórias da narração do povo, e tem um herói dentro dessa história, que é Moisés. Ele é o fio condutor dessa história. E tem um herói até certo ponto escondido, que é o próprio Deus, que convoca Moisés, que protege Moisés e que lhe capacita para cumprir esta missão. Bom, depois disso nós temos outros tipos literários. Muito interessante é a tragédia. A tragédia tem um herói também, só que o seu fim costuma ser trágico, ela tem um lado moral. Ela revela como Deus procura resgatar as pessoas, cuidar das pessoas, mas nem sempre essas pessoas são sensíveis à voz de Deus e nem sempre cumprem com a missão que lhe foi confiada. Por exemplo, nós temos a história de Sansão. Sansão foi um homem que foi chamado por Deus ainda no ventre da sua mãe para ser um juiz, para ser um guardião de Israel. Deus lhe concedeu uma força sobre-humana enquanto ele estivesse em comunhão com Deus, o que era confirmado pelo voto de nazireado que ele havia feito, mas Sansão era um homem de mentalidade carnal e por isso sua vida era cheia de altos e baixos, até que por fim ele foi traído pela sua amante Dalila, foi preso pelos filisteus, foi cegado, teve seus cabelos cortados, o que representava a quebra do voto do nazireado, e foi preso. Com seu arrependimento, os cabelos voltaram a crescer e ele voltou a ter comunhão com Deus, a sua força retornou, e ele resolveu destruir os filisteus presentes dentro do templo de Dagon. Porém, com isso, ele morre junto, já que cego não teria como escapar do templo que estava desabando sobre si e sobre os demais. É uma história trágica, é um herói que não tem um final feliz. Uma outra história trágica é a de Saul, alguém que foi chamado por Deus, foi escolhido por Deus para ser rei de Israel, foi ungido rei, chegou até a profetizar, mas por suas escolhas, por suas más escolhas, foi se afastando de Deus, foi desobedecendo à vontade de Deus, a ponto de ser atormentado por demônios e consultar oráculos que eram proibidos pelo Senhor. E seu fim foi trágico também. Alguém que começa bem e termina mal. São tragédias. Na literatura temos histórias como, por exemplo, o clássico Hamlet de Shakespeare, é uma tragédia. Temos as tragédias gregas também, como Medeia, por exemplo. Existem várias histórias que têm estes finais trágicos que mostram o grande risco que há no ser humano quando ele toma decisões equivocadas, decisões erradas. Então, as tragédias também têm essa função didática. Ela serve de contraponto ao texto heróico, ao mostrar que nem sempre há final feliz. Porque a vida não é filme. E nem todo filme tem final feliz. Outra forma interessante de texto literário que há na Bíblia, e é muito importante prestar atenção nisso, é a poesia. A poesia, ela diferente da prosa, ela tem uma função estética.
ela tem que passar beleza no seu texto de uma forma mais visível e ela faz isso por meio do ritmo. A poesia ocidental trabalha com rimas. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, menininha quando dorme, põe a mão no coração. Então, a poesia se constrói, se firmada pela rima no ocidental. Já a poesia oriental, especialmente a poesia judaica, ela é composta pela sucessão de ideias, pelo paralelismo de ideias. Esse paralelismo de ideias pode ser por ideias iguais, que são repetidas com palavras diferentes, são paralelismos sinonímicos, ou podem ser por paralelismos antitéticos, que são de ideias contrárias. Por exemplo, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Este é um paralelismo sinonímico. Como que se percebe isso? Os céus manifestam, o firmamento anuncia. A mesma coisa foi dita, mas com palavras diferentes. A glória de Deus, a obra das suas mãos. A mesma coisa é dita, mas com palavras diferentes. São repetições de ideias, mas com palavras diferentes. Então são ideias paralelas, mas escritas de uma forma nova. Isto é um paralelismo sinonímico. As poesias judaicas são ricas em paralelismos. Tem também o paralelismo antitético. Por exemplo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E aqui nós temos o contraponto entre o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Deus conhece o caminho dos justos, ou seja, ele terá um bom destino, e o caminho dos ímpios, o seu fim é a morte. São paralelismos que mostram ideias antagônicas. O texto judaico, ele é rico de poesia. Isso significa dizer que ele é rico de imagens, porque a poesia muitas vezes cria imagens em nossa cabeça. Quando, por exemplo, fala que o Senhor é sol e escudo. Está usando imagens que você pode visualizar, pode imaginar o sol, pode imaginar o escudo, para dizer que Deus é uma luz que ilumina o seu caminho, para dizer que ele é a sua proteção também. Então usa imagens para exemplificar ideias e conceitos mais complexos. E o texto hebraico ele é rico de poesia. O próprio Jesus Cristo fez uso de muitas linguagens poéticas. Quando fala, por exemplo, que as aves têm ninhos, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando, por exemplo, fala que quantas vezes ele quis ajuntar o povo de Jerusalém debaixo de suas asas, como uma galinha junta os seus pintinhos. São linguagens poéticas. E isso é muito usado ao longo de todo o texto bíblico, inclusive nos textos proféticos. Deus faz muito uso de ilustrações mentais, que são poesia. E é necessário compreender essas linguagens para melhor entender o texto bíblico, porque muitas pessoas têm a tendência a querer ler todo o texto bíblico ao pé da letra. Só que isso não pode ser feito porque muita coisa na Bíblia tem linguagem simbólica, linguagem poética, como esses exemplos que acabamos de dar. Deus não é sol, Deus não é escudo, Deus não tem asas, mas são linguagens que mostram o coração de Deus, a ação de Deus, a intenção de Deus em relação a nós. E tem outros textos que isso fica mais evidente ainda, mas mesmo assim há quem interprete de outra forma. Por exemplo, Jesus Cristo, na última ceia, tomou o pão e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Semelhantemente, tomou o cálice e disse: tomai e bebei, este é o meu sangue, que é derramado em favor de vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. O cálice é o de vinho e o pão. Claramente, para a nossa interpretação, para a interpretação da maioria das igrejas protestantes, Jesus Cristo está dizendo que o pão é um símbolo do seu corpo, o vinho é um símbolo do seu sangue, os dois juntos são um símbolo do seu sacrifício por nós na cruz do Calvário. E quem come do pão e quem bebe do vinho
se torna participante deste sacrifício, ou seja, faz parte da família de Deus, faz parte da igreja. Existe um ramo do cristianismo que interpreta um pouco diferente. Interpreta que, quando Jesus disse que o pão era seu corpo, vira corpo mesmo. Quando diz que o vinho é o seu sangue, vira sangue mesmo. Então, a Igreja Católica, por exemplo, crê na doutrina da transubstanciação, que quando a hóstia é comida pelo fiel, ela se torna carne, e quando o vinho é bebido pelo padre, se torna sangue. A maioria das igrejas protestantes não vê dessa forma, porque entende esse texto como simbólico. Jesus Cristo está fazendo uma analogia. Assim como, por exemplo, as águas do batismo também são uma analogia de quando nós morremos para o mundo, ao afundarmos nas águas, e ressuscitamos para a vida eterna com Deus, ao sairmos das águas batismais. Então a Bíblia ela é rica em simbologias. E por isso, ao interpretar o texto bíblico, temos que ter certo cuidado para não interpretarmos literalmente aquilo que tem significado simbólico e nem interpretarmos simbolicamente aquilo que tem significado literal. A necessidade de conhecer o texto, entender o contexto na qual aquela passagem está sendo escrita, para evitarmos cairmos nessas armadilhas interpretativas. E para isso é importante conhecer quando o texto é prosa, quando o texto é verso, é importante conhecermos quando o texto é um texto de uma narrativa histórica, quando o texto é um texto de criação, quando um texto é uma epopeia, porque eles exigem uma leitura diferenciada, uma atenção diferenciada da nossa parte quando os lemos, porque possuem objetivos diferentes na sua narrativa. E isso tem que ficar claro ao leitor. Como eu disse no início, você não vai ler um texto de história geral do Brasil como ler um poema de Carlos Drummond de Andrade. São literaturas completamente diferentes, com objetivos diferentes. A mesma coisa se aplica à Bíblia. Quando lemos um Salmos, não podemos ler da mesma forma como lemos a Epístola de Paulo aos Romanos. Seus objetivos literários são diferentes. Ambos necessários, ambos indispensáveis para a nossa vida espiritual, mas são diferentes e têm que ser lidos e interpretados de formas diferentes. Por falar em epístolas de Paulo, você sabe o que é uma epístola? Uma epístola nada mais é do que uma carta. Paulo, ou Tiago, ou Judas, ou Pedro, ou João, ou o autor da Epístola aos Hebreus, escreveu cartas para seus irmãos em Cristo em diversas localidades do mundo antigo do século I. Paulo escreveu uma carta aos cristãos em Roma, a Epístola aos Romanos, ou duas cartas para a igreja em Corinto, alguns acreditam que foram 3, mas uma delas se perdeu, cartas para a igreja em Colossos, e por aí vai. Por se tratar de carta, ela tem um estilo literário diferente de uma literatura histórica. Ela não foi feita pensando na posteridade, ela foi feita pensando para aquelas pessoas que iam ler naquele momento que estavam enfrentando aquela dificuldade. O apóstolo Paulo, que era um evangelista, um missionário, está escrevendo a uma igreja, está passando por algumas dificuldades e passa orientações a essas igrejas. Só que igreja não é templo, igreja é gente. Ele está escrevendo para pessoas, muitas dessas pessoas que ele conhecia. Então ele manda saudações no final das cartas. Ele escreve que está com saudade dessas pessoas, que gostaria muito de vê-las, mas que no momento não pode, por isso está enviando essa carta. Se possível for, no futuro vai se encontrar com elas. Tem emoção. O que eu quero dizer é isso. Quando lermos uma carta de Paulo, nós estamos lendo a carta de um velho missionário que está escrevendo a seus filhos na fé, muitas vezes com saudade deles, outras vezes decepcionado pelas suas fraquezas na fé, outras vezes felizes por ver como eles conseguem resistir aos dias maus. Então há sentimento, há emoção. E isso está lá no texto. Se nós lermos o texto simplesmente como se lêssemos um texto teológico ou um texto discursivo, isso se perde. E ao se perder, se perde também a intenção de Paulo escrever aquela carta daquele jeito que ele escreveu. Muitas vezes a carta de Paulo tem ironia. Quando ele fala, por exemplo, olha, se vocês se mordem uns aos outros, cuidado para que não se devorem também, tá? Tem ironia. Muitas vezes Paulo escreve dizendo que está
querendo vê-lo de novo, mas que não pode, tem saudade. Ele escreve, inclusive, a palavra saudade. É necessário entender. Muitas vezes a indignação, muitas vezes a raiva, porque não estão reconhecendo o ministério apostólico dele, ou porque não estão ajudando outras igrejas como poderiam estar ajudando. Tudo isso está lá no texto. E tudo isso tem que ser lido com a devida entonação. Não pode ser lido como se lê uma receita de bolo. A Bíblia não é receita de bolo. Nós temos que entender os gêneros literários para poder captar toda esta riqueza de emoção, de razão e de estilo literário que os autores da Bíblia colocaram lá intencionalmente. Ao fazermos isso, nós resgatamos o conhecimento que está lá à nossa disposição e podemos compreendê-lo de uma forma melhor. Há outros tipos de texto também, como, por exemplo, a literatura visionária. O que é uma literatura visionária? É uma literatura do porvir. Nós temos dois tipos aí, a literatura profética e a literatura apocalíptica. A literatura profética, ela é Deus literalmente dando mensagens a seu profeta, a seu porta-voz, que vai transmiti-la ao povo. Há muito de declamação nesse texto, mas também há muito de poesia, porque Deus usa muitas vezes uma linguagem muito poética nas suas simbologias, nas suas comparações, nas suas metáforas que ele usa para se revelar ao povo. Quando ele compara Jerusalém com uma mulher que não quer mais saber dele, e o abandona e vai trair Deus com outros deuses, como se fossem outros homens. Quando Deus faz esse tipo de comparação, como em Isaías, quando Deus se compara o seu amor com o amor de uma mãe, se colocando superior ao amor de uma mãe. Há uma linguagem muito rica no texto profético. E o texto apocalíptico, ele é um texto posterior ao período profético, um texto mais rico ainda porque é altamente simbólico. E é um texto que procura remeter a um futuro na qual Deus vai redimir o seu povo. Deus vai concluir a sua obra de redenção, onde a terra e a sua história vão encontrar o seu clímax na redenção. Porque a mensagem apocalíptica, ela tem essa característica. Ela procura trazer esperança para um povo oprimido com a redenção que um dia chegará, onde Deus finalmente irá se levantar e descer até seu povo para resgatá-lo. Bom, ficamos por aqui. O assunto foi explanado sobre os gêneros literários da Bíblia. Se você gostou, dá um joinha. Se você não gostou, você pode não dar um joinha ou pode deixar para lá, você que sabe. Se você gostou muito, você pode compartilhar para outras pessoas, convidar outras pessoas a assistirem. E na próxima vez, na próxima semana, teremos mais um outro vídeo sobre um outro assunto relativo à Palavra de Deus. Fiquem com Deus e até lá.